Olá, ouvintes, internautas. Está começando mais uma edição do canal INAC, que analisa toda semana os temas mais importantes do Brasil e do mundo, sempre com um olhar voltado à ética, à transparência e à cidadania. Hoje estão comigo a jornalista Kátia Brembati, presidente da Abrage, editora no Estadão, Estadão Verifica, professora de jornalismo e conselheira superior do Instituto Não Aceito Corrupção. Como vai, Kátia? Muito bom dia. Bom dia a todos e todas. Estou chegando na minha sala nesse momento, mas estou aqui para participar mais uma vez desse debate importante. Perfeitamente. Também comigo a doutora Laura Barros, procuradora, professora do INSPER, especialista em direito público e conselheira do Instituto Não Aceito Corrupção. Como vai, Laura? Tudo bom, né? Um bom dia a todos os meus colegas de bancada aqui, nossa audiência, sempre nos acompanhando. Um prazer enorme estar aqui uma vez mais e já ansiosa aqui pelas nossas discussões, pelas nossas trocas. Obrigada pelo convite. Também tenho o prazer de receber o Antônio Carlos Fernandes Júnior, presidente da CONACAT, advogado e especialista em administração pública. Como vai, Antônio Carlos? Ainda que num superlativo aí, mas ah, que coisa boa estar aqui com tantos amigos, com tantas pessoas desse calibre. É uma honra participar de uma bancada como essa. Bom dia a todos. Muito bem. Também comigo o professor Diego Jacome Valois Tafur, diretor do CEID INAC, mestre em Direito, professor especialista em concessões e parcerias públicas privadas. Como vai, Diego? Olá, Miné, tudo bom? Aproveito para cumprimentar a audiência, cumprimentar você, cumprimentar meus colegas aqui de painel e dizer que eu estou honrado de estar aqui com esse grupo super qualificado e espero tentar agregar, né, alguma coisa aí nesses debates que são sempre muito produtivos, né? Com certeza. E vamos começar no nosso primeiro bloco, vamos falar sobre o cenário internacional. 2 anos após o ataque do Hamas a Israel, o conflito segue deixando marcas profundas. Há negociações em curso mediadas pelos Estados Unidos e, paralelamente, temos a seguinte situação: jornalistas enfrentam novas restrições para acesso a estas comunidades é, e a cobertura do lado palestino e também restrições impostas pelo Pentágono. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos passou a exigir que jornalistas obtenham a aprovação do governo antes de publicar qualquer informação sobre a pasta, sobre o risco de perder o acesso ao Pentágono. Eu pergunto para a Kátia, que é sempre o nosso ícone do direito à liberdade de imprensa, né? Como é que você avalia esse momento geopolítico e principalmente em governos que expressam tanto o direito e a liberdade de expressão, essas questões envolvendo restrições à imprensa? Eu sempre penso, e se a moda pega, né? E se todo mundo passa a exigir esse tipo de coisa? Onde ficará a verdade? Exatamente, né? A gente vê com muita, mas muita mesmo preocupação essas decisões, né, do governo norte-americano, do governo dos Estados Unidos com relação ao acesso de jornalistas. Então, vamos dar um passo atrás e explicar a situação. Primeiro, como muitas pessoas, como a maioria das pessoas, eu fico animada com a possibilidade desse acordo, né? E de ele efetivamente ter consequências positivas, né? Que bom, sejam pelos motivos que forem, que o presidente dos Estados Unidos interviu, né? A gente sabe que muitas vezes a interferência dele vem de forma um pouco atravessada, um pouco atabalhoada, muitas vezes não pelo diálogo, mas pela pressão, pela força, né? O que não é visto no ambiente diplomático como boas práticas, né? A gente sabe que a guerra, muitas vezes, ela é
medida pela força bélica, né? Pelo armamento, pela possibilidade de exterminação do outro, né? Mas a gente não pode, como humanidade, achar que embora isso seja dado, né? A gente sabe que é assim que acontece há milhares de anos, a gente não pode achar que esse é o caminho, né? A gente tem que imaginar que líderes de Estado, né, chefes de Estado, consigam entender quais são as medidas que podem ser vistas como adequadas em cada situação. No caso específico da liberdade de imprensa dos Estados Unidos, a gente tem aí alguns marcos que chamam muito atenção. Primeiro marco que chama, né, que causa estranheza, é que, ao contrário de outros países, os Estados Unidos têm uma defesa quase insana, quase desproporcional à liberdade de expressão. Tanto que muitas coisas que são proibidas em outros países são liberadas nos Estados Unidos com a lógica de que se expressar é muito caro aos moradores dos Estados Unidos, às pessoas que estão dentro do país. Aí você corta para a liberdade de imprensa, que, como já falamos em outros programas, é muito diferente da liberdade de expressão, porque tem a ver com uma atividade profissional de interesse público, né, de levar as informações para o público. Essa medida relacionada ao Pentágono, ela é muito vista como um cerceamento de liberdade de imprensa, né? Porque é uma forma de intimidação, é uma forma de dizer, ou você faz as coisas do jeito que eu acho que tem que fazer, ou eu vou caçar o seu direito de acesso a determinados espaços que são espaços privilegiados, né? Espaços em que nem todos os jornalistas estão. Alguns jornalistas conseguem o credenciamento para estar ali de acordo com os trabalhos prestados, né? E esses trabalhos foram trabalhos teoricamente independentes, autônomos. Quando você passa a ter uma camada aí de supervisão da parte interessada, que no caso é o governo, a gente tem problemas. A gente vê isso muito em países autoritários, ou sabidamente autoritários, né? Seja de direita ou seja de esquerda. Mas quando você vê isso de um país que teoricamente preza pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa, isso é muito aviltante, né? Nesses cenários de guerra, é muito comum, já encerrando aqui, essa tentativa de controle de narrativa. Então, para o governo Putin, por exemplo, não existe guerra na Ucrânia, né? Lá na Rússia, há uma tentativa de controle da narrativa pela imprensa, dizendo que a Rússia não comete crimes de guerra. E aí que o trabalho da imprensa, que não passa por chancela de governo nenhum, ganha mais importância. Como que nós vamos saber o que realmente está acontecendo nesses cenários se precisa de uma aprovação de alguma instância interessada? Então, isso é inadmissível e causa, sim, repulsa. Kátia, deixa eu aproveitar e vou fazer mais uma pergunta, porque eu acho que a maior crítica para que se tenha alguma espécie de controle em relação a isso exatamente porque tudo o grande discurso de quem critica a liberdade de imprensa, muitas vezes, é que a imprensa não é isenta, né? E não sendo isenta, ela, de alguma maneira, ela favorece lados, ideologias, interesses. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que existe de verdade e o que existe de mentira diante disso, quando nós temos uma situação hoje em que os órgãos de comunicação hoje estão pulverizados. Então nós temos assim, na realidade, são poucos os órgãos de jornalismo sérios, com profissionais éticos, com profissionais formados. Hoje qualquer influencer pode simplesmente transmitir, entre aspas, notícia. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso. O que é verdade e o que é mentira? Claro, posso comentar. Não vou entrar na parte filosófica do conceito de verdade e mentira, porque, né, nem sou filósofo, nem acho que dou conta disso. Mas posso comentar, sim, porque isso realmente é uma questão recorrente.
Eu só queria destacar que, do meu ponto de vista, eu não acho que são tão poucos os veículos que tratam com seriedade o conteúdo jornalístico. Eu acho que ainda são muitos, tá? Mas realmente há uma disputa aí de território, digamos assim. Eu acho que é importante olhar para o caso especificamente do Trump, quando a gente fala disso, e falar que ele tem meios para além da imprensa de chegar ao seu público. Quando a gente pensa num chefe de Estado até a década de 90, até o início dos anos 2000, ele era praticamente dependente da imprensa consolidada, seja rádio, TV ou jornal, para conseguir chegar até o público. Hoje em dia, existem mecanismos diretos, sem essa intermediação da imprensa, né? Isso é importante pontuar, porque o Trump já faz uso disso para espalhar aquele conteúdo que ele acha que é o adequado, né? Sobre essa questão do isenta, né? Eu acho que primeiro precisa ficar pontuado uma coisa: as pessoas têm uma dificuldade bem grande, e uma parte da culpa disso é da própria imprensa, que não explica essa parte de direito, de separar o que é opinião do que é informação. Então, assim, um texto opinativo criticando a decisão do Trump de fazer isso ou aquilo é plenamente aceitável, desde que seja apresentado como isso, um texto opinativo. Uma reportagem precisa ser baseada em fatos, em documentos, em questões mais factíveis, no sentido de mais palpáveis, mas não do campo das ideias, e sim do campo dos fatos, né? Então, quando o jornalismo consegue separar muito claramente, ó, isso aqui é opinião, quer ler um colunista, quer ler o que pensa fulano sobre tal coisa, aqui está um texto de opinião. Ó, isso aqui é uma reportagem sobre o que está acontecendo em Gaza, por exemplo. Isso cria uma clareza que muitas pessoas hoje não têm, muitas pessoas do público. Sobre a parte do isento mesmo, o que a gente pode falar mais claramente, né? Muitas vezes tem uma teoria chamada teoria da mídia hostil, que diz que as pessoas, independentemente do conteúdo que a imprensa publicar, elas vão questionar porque, em alguns aspectos, não combina com aquilo que elas gostariam que fosse publicado. Então, o conteúdo mais correto, mais objetivo possível para uma determinada fatia do público vai ser visto como enviesado porque não atende os seus objetivos iniciais, né, objetivos daquelas pessoas. Para além disso, essa questão da independência ela foi abordada ao longo dos anos como uma questão possível de ser alcançada na sua integridade, na sua integralidade. E não é possível. Então, na academia onde eu estou aqui, estou na universidade neste momento, na Universidade Positiva onde dou aula, a gente discute o que a gente chama de busca pela imparcialidade, busca pela objetividade. A gente deve buscar isso e ser o mais próximo possível dessa imparcialidade ou dessa objetividade. Mas não existe imparcialidade e objetividade 100% possível se tratando de pessoas, de jornalistas que vão trabalhar de acordo com os seus próprios olhares, seus próprios critérios. Existem técnicas e métodos para serem mais objetivos possível. E nessas reportagens deveriam ser. E aí a gente vai para um terceiro item, já encerrando, que são aqueles veículos que assumidamente colocam que tem um viés e vão seguir aquele determinado viés. Quando isso acontece, aí a cobertura ela é de saída não isenta e ela se comunica com o público como não isenta, né? Mas também há consequências, porque quando um veículo se posiciona de uma determinada forma, ele vai ser rechaçado por uma parte do grupo, do público, que sempre o enxergará como comprometido com o interesse, independentemente do qual for. Então, essa é uma guerra, para usar o tema da conversa, uma guerra muito difícil, num campo muito pantanoso, em que as pessoas têm uma compreensão um tantinho limitada sobre o que realmente faz um jornalista. muito bom, Kátia. Eu vou perguntar para a Laura, tá? Eu vou voltar no tema acordo Hamas-Israel, mediado pelos Estados Unidos.
colocando a seguinte indagação: nós temos uma expectativa enorme de entrega e devolução, né, de preferência com vida, de todos aqueles que foram sequestrados, né? E isso é algo, as famílias guardam grande expectativa em relação a isso. E nós não sabemos quantos mortos, quantos estão vivos, é algo que pode gerar uma frustração muito grande, principalmente se nós tivermos uma maior quantidade de mortos sequestrados, né, devolvidos, corpos, do que vivos. Como é que você vê isso como dificuldade para a manutenção da paz local? Imaginando que nós possamos enfrentar uma situação onde apenas uma minoria pode ter sobrevivido a esse cativeiro tão intenso. Pois é, Miné. Primeiro, eu acho que a gente não pode deixar de registrar a tragédia que isso aí representa para a humanidade, né? Como é triste para todas as pessoas envolvidas nessa situação. E esse sofrimento tão prolongado, essa angústia tão prolongada, ninguém sabe exatamente o que está acontecendo, inclusive com a dificuldade que vem se criando para a chegada de ajuda humanitária, a própria cobertura da imprensa, como estava sendo dito aqui. Então, a verdade é que está todo mundo meio que no escuro nessa situação, né? Mas, no meu modo de ver, qualquer alternativa que se busque para promover uma paz, para promover qualquer tipo de acordo, aí é válida. A gente não pode ser ingênuo de achar que um acordo formalizado e seguido agora ele vai, né, colocar uma pá de cal no assunto e resolver tudo definitivamente. Será um processo longo, será um processo muito possivelmente de idas e vindas, né? Porque tem muitas questões em pautas. Eu acho que uma das questões mais importantes que a gente tem aí a disposição do Hamas em realmente abrir mão de qualquer tentativa de exercício do poder ou de participação de um eventual governo aí dessa situação, a questão da rendição, da entrega das armas. Então, são diversos aspectos que tornam esse problema, essa questão toda muito complexa, né? Então, claro, a questão humanitária é trágica nesse sentido. Quantas pessoas já morreram, quantas mulheres, quantas crianças. Agora, uma frustração advinda de uma devolução, digamos assim, né, numa apresentação de mais mortos do que vivos, vai ser difícil de lidar com essa questão humana, mas eu acho que ela tem que ser encarada nesse contexto, nessa equação de como se pode, de alguma forma, equacionar toda essa tensão que está aí, né? E a gente não pode deixar de registrar aqui também a preocupação que causa a instrumentalização dessa tragédia humanitária, né? A gente já ouviu falar, inclusive, em pretensões do Trump de ser nomeado ao Prêmio Nobel, né, a partir de uma suposta pacificação na região. Pacificação para quem? Né? As pessoas que estão ali diretamente envolvidas de ambos os lados, é importante que se registre isso, né? Ninguém, não tem ganhador numa guerra como essa, né? Mas infelizmente eu não vejo com muito otimismo essa negociação e essa conclusão dessa negociação com relação aos reféns. Eu acho que muita frustração, muita tristeza ainda vem aí, e é importante que tenhamos equilíbrio para tentar achar saídas menos traumáticas em termos de humanidade e em termos globais. Vai ser, sem dúvida, um grande desafio e longo, um processo bastante longo, no meu modo de ver. Muito bem. Diego, dentro desse mesmo assunto, que é um assunto seríssimo, né? Nós temos um cessar-fogo, nós temos já algumas situações que imputaram algo em torno de 75 mil mortos palestinos, talvez podendo chegar até 200 mil, né? E ainda o não acesso à ajuda humanitária. Eu perguntaria, Diego, será que os Estados Unidos conseguem conter Israel, sendo que o Estado de Israel ele é absolutamente bem organizado e está no seu local de proteção e pode simplesmente decidir por continuar essas atitudes sob a égide de proteção do Estado de Israel? Como é que você vê isso, Diego?
Bom, Miné, é uma questão complexa, né? Eu quero crer que sim, né? Ainda que eu não seja simpático ao Trump, né? Aí, enfim, por força aí de várias condutas aí que ele vem adotando, até com viés autoritário, né? No meu modo de ver. Mas eu entendo que, assim, se a deixar só Israel controlar a situação, e aí eu acho que a gente tem uma questão muito. Porque a gente tem que olhar isso de forma pragmática, que é uma simetria de poder muito grande entre Israel e a Palestina, né? Então, o que acontece? Se não vier um interventor externo, e aí poderia ter sido a ONU, né? Mas a ONU realmente aparenta estar muito enfraquecida, né, nos últimos anos, né? A ONU não consegue mais se impor dentro dessas crises globais, né? Então, a ONU não podendo, né, que é lamentável, desempenhar esse papel, deixar simplesmente ao albedrio de Israel e da própria Palestina tentar achar uma solução comum, considerando esse cenário de assimetria de poder muito grande que existe, né, entre Israel e Palestina, eu acho que não funcionaria. Então, eu quero crer que realmente o papel dos Estados Unidos pode ser, digamos, positivo em alguma medida, na medida em que o Trump ele está tentando aí ganhar esse Nobel da Paz, né, em função disso. Então, que seja um estímulo para ele, que seja um estímulo para ele, para Trump, para os Estados Unidos tentar levar alguma solução para que causa muita perplexidade, eu acho que para todos, né, que a gente nesse estágio da humanidade, né, tendo passado por duas guerras mundiais, a gente esteja vendo uma guerra que ela está sendo tão triste do ponto de vista humanitário, né, com perdas de vidas assim muito expressivas, né, de um dos lados, né, que é do lado palestino. Obviamente que a gente tem também, a gente não está aqui validando nenhum tipo de atitude terrorista que foi cometido pelo Hamas, mas o Hamas ele é uma parcela, ele não compreende, né, todo o coletivo ali que representa a população palestina. Então, eu acho que, só para tentar sumarizar aqui o que eu estou colocando, do meu ponto de vista, é que eu enxergo talvez na participação dos Estados Unidos uma solução, né, uma vez que Trump está querendo ganhar esse Nobel da Paz, então que isso motive ele a tentar levar uma solução que seja uma solução boa, né, positiva para os dois lados, né, que se leve em consideração todo esse impacto que teve dentro da comunidade palestina e tente de alguma forma garantir que eles possam retomar a vida e também Israel possa retomar, digamos ali, a vida com algum nível de segurança, né? Muito bem, Diego. Antônio Carlos, eu vou voltar naquela primeira parte da questão em que a Kátia ela simplesmente nos falou a respeito da questão da liberdade de imprensa e dessa questão do que seria opinião, o que seria notícia. E eu coloco para você o seguinte: diante desse cenário, como é que você vê, você que já foi administrador público, como é que você vê essa figura da opinião de natureza crítica, né? Enquanto o governante está administrando, né? Como é que isso é tratado como um governante democrático, né? Isso é tratado de uma maneira democrática também, ou isso sempre tem uma natureza ofensiva e aí um comportamento hostil em relação a essa liberdade? Daí de novo a importância, né, de nós termos bem claras o que são políticas de governo e políticas de Estado. Tá? As políticas de Estado longevas é que devem nortear o funcionamento de uma estrutura de Estado, qualquer ela que seja, né? Independentemente do governo que estiver momentaneamente à sua frente. Lógico, daí ele implanta suas políticas de governo paralelamente a isso. Mas, se você não estiver amparado
por uma robusta política de Estado, você vai ficar sempre submetendo a realidade dos fatos à conveniência política do momento. Então, eu penso que, por exemplo, foi bem colocado em algumas questões, nós temos que fortalecer, até para as questões de se chegar a um acordo de paz, se fortalecer a diplomacia no seu aspecto profissional. Ela tem uma visão, ela é preparada para uma visão de curto, médio e longo prazo, né, que permite a esses técnicos realmente fazerem um desenho adequado, e não o que nós estamos vendo que está acontecendo, infelizmente. Muito bem. Vamos passar para o nosso segundo bloco e vamos falar sobre transparência e governança pública. A nova edição do Índice de Transparência e Governança Pública, ITGP, divulgada nesta segunda-feira pela Transparência Internacional Brasil, apontou avanços, mas também falhas graves em alguns governos estaduais. O ITGP 2025 apontou que poucos estados brasileiros fornecem informações completas sobre emendas parlamentares, obras públicas, e tudo isso com falhas generalizadas na divulgação de dados sobre execução, licenças ambientais e também sobre audiências públicas. Laura, o que esses dados ou a falta deles revelam sobre o estágio de governança pública e os desafios e quais serão os desafios para a consolidação das chamadas boas práticas? Bom, Miné, primeiro, você tocou num ponto já muito importante na sua pergunta, né? A questão dos dados ou a falta deles. Como é importante que tenhamos esses diagnósticos, né? A gente ainda no Brasil não tem muito essa cultura de ter diagnóstico a respeito das situações e, consequentemente, a gente tem maus planejamentos ou falta de planejamento e, óbvio, com resultados pífios ou com resultados pouco eficientes e pouco eficazes. Então, só isso eu acho que já é um enorme ganho, né? A questão da gente saber onde está, né? Termos aí um panorama de como estamos. Segundo ponto muito positivo é um foco também nos entes subnacionais, nos estados e nos municípios. Usualmente a gente vê o discurso público, até as pessoas estão mais com uma referência mais clara, ou no seu bairro, ou no nível federal, né? Muito em razão até da organização que o nível federal tem, né? Carreiras muito estruturadas, já uma tradição maior de organização, enfim, de fluxo. Então, a gente tem hoje a grande referência, né, da CGU, né, dos ministérios, que muitas vezes não corresponde nem de longe à realidade dos pequenos municípios brasileiros, né? Então, é importante que a gente tenha um olhar também para as peculiaridades desses entes subnacionais. Terceiro ganho, terceiro ponto muito positivo desse estudo, de estudos tais como esse, no meu modo de ver, é que eles acabam criando aí uma competição saudável, digamos assim, né, entre os diversos governos locais e os governos em gerais, porque a partir do momento que se tem um ranking, né, existe uma possibilidade de comparação. Não obstante, as métricas usadas nesse estudo especial não sejam automaticamente transplantáveis para diversas esferas, para os diversos entes, é possível, de alguma forma, uma mensuração comparativa. E isso acaba funcionando, existem vários estudos nesse sentido, como estímulos para que os ordenadores de despesa, para que os gestores públicos busquem com maior afinco, se é que se pode assim dizer, bons resultados e resultados mais compatíveis com o interesse público. Então, acho que só por esses três aspectos, esse estudo é uma boa notícia, né? O que a gente colhe disso? Há melhorias, primeiro, eu sempre gosto de ver o lado bom antes, há muita mobilização no sentido de focar na questão do conflito de interesses, na aplicação, na regulamentação da lei anticorrupção, preocupações marcantes com relação aos processos de licitação. A gente está vendo que isso está sendo pouco a pouco internalizado no dia a dia da administração pública brasileira, inclusive nos entes menores, menos estruturados, as preocupações com os portais da transparência, não obstante nossa lei de acesso à informação seja já de 2011, há muitos municípios que têm dificuldade realmente em implementar parâmetros
básicos de transparência. Então, eu vejo que estamos evoluindo, estamos caminhando, e qualquer movimento nesse sentido é bem visto. Agora, também nos traz alguma preocupação essa reiteração com relação às falhas, às obras públicas, às emendas. Por que que é sempre nesse tipo de gargalo que a transparência não aparece, que os dados realmente, né, como meio que somem? É claro que isso aí não é acidental, isso é um movimento intencional e que, portanto, merece muito mais cuidado, muito mais cobrança da gente enquanto sociedade civil. A gente tem que ir atrás. E as obras públicas, gente, elas são palpáveis, né? A gente não está falando de questões filosóficas, as pessoas passam na frente, vem a obra parada. Eu tô aqui na minha casa, tenho aí 20 anos, uma estação de metrô que não fica pronta. A gente tem que né, insurgir contra essa prática como se fosse normal, demorar 50 anos para uma obra pública, né, custando aí 10 vezes o valor originalmente orçado. Então, precisamos ter atenção a partir desse diagnóstico, jogar essa lupa nesses problemas e sem esquecer também da importância da transparência no Poder Legislativo, no Ministério Público, no Judiciário, né? E especificamente com relação às emendas, a gente está vendo a tragédia, né? Que a falta de um planejamento, de uma organicidade, de uma coerência no gasto público pode gerar. Então, assim, muito bem-vindo o estudo, resumindo, eu acho que é uma referência muito importante. A gente tem que realmente se debruçar sobre esses resultados até para poder se posicionar e exigir enquanto agente público e enquanto sociedade civil, cidadãos que todos somos. Kátia, eu vou voltar para você na seguinte impressão, né? Como se já não bastasse essa dificuldade, né, de transparência de governos, e não só governo de estado, governos municipais, nós temos uma tecnicidade, nós temos uma complexidade desses assuntos absoluta, principalmente quando se fala sobre orçamento, licitação, lei de licitações. Eu muitas vezes tentei, na minha vida, tentar traduzir o chamado juridiquês, né? Mas nós temos situações muito mais técnicas, como essa questão de natureza orçamentária, aditivos contratuais e tudo mais. Qual a preparação de um profissional de imprensa bem formado, né, para que possa ter acesso a esses chamados furos? Porque nós temos, assim, a imprensa como os olhos da sociedade, né? Então, como é que você enxerga isso, essa necessidade de qualificação? Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, né? Acho bem importante. Queria só, antes disso, destacar algumas falas da Laura, né? Principalmente quando ela fala na questão dos entes subnacionais, né, que a gente chama, e traduzindo aí já do juridiquês, significa, nesse caso, os governos, as prefeituras, as câmaras, as assembleias legislativas, né? Então, sobre lei de acesso à informação, que a Laura também destacou aí, quantos anos a gente tem a lei, né? A gente ainda está no processo de cultura, pegar a cultura da lei tanto da lei de transparência quanto da lei de acesso à informação, né? Infelizmente leva um tempo mesmo, né? E sobre a lei de acesso à informação, é importante dizer que na esfera nacional, na esfera federal, né, ela funciona relativamente bem. Ela tem necessidades de ajustes, mas ela tem mecanismos de controle e disposição muito maior. Então, o que eu quero dizer com isso? A vida das pessoas acontece na cidade. A Laura acabou de falar da questão da obra do metrô. E é ali que as pessoas têm necessidade de fazer perguntas para os órgãos públicos e ter respostas dos órgãos públicos. E as respostas são mais difíceis de serem conseguidas nesses entes subnacionais, ou seja, nas prefeituras, nas câmaras, nos lugares onde as pessoas, nas cidades onde as pessoas vivem, né? E nesse sentido, esse índice da transparência internacional, ele é muito bem-vindo, primeiro porque ele é bastante sistemático, né? Ele coloca parâmetros bem claros. Todo ano tem o chamado jus esperneandi, né? Que são pessoas reclamando desses parâmetros, mas eu acho que eles são muito válidos, eles são claros, eles não são subjetivos e, portanto, eles trazem um panorama, um cenário bem importante.
E aí também eu queria falar que, além de falar de quem está indo mal, eu acho que é importante a gente falar de quem está indo bem nesses índices, porque essas pessoas, essas organizações, esses governos deveriam ser modelos, deveriam ser referência, né? Então, por exemplo, sei lá, o governo do Espírito Santo é uma referência na área de transparência e precisa ser dito isso para que eles tenham incentivo para continuar sendo uma referência nessa área de transparência, né? Então, indo agora objetivamente para a sua questão, a Abrage é autora da lei não, desculpa, perdão, é autora da ação no STF que questiona as emendas PIX, né? Portanto, a gente causou aí um certo rebuliço quando a gente entrou com essa ação, e essa questão das emendas PIX permitiu que a gente visse o quanto isso está esparramado nos estados e não só na questão do governo federal. Então, numa audiência que tive a oportunidade de participar com o ministro Flávio Dino, ele falou de uma estimativa de algo em torno de 100 bilhões de reais sendo repassado por essas emendas de controle muito difícil. E desse valor, mais da metade é nesses entes subnacionais. Participei também de um evento dos auditores do Tribunal de Contas, em que eles estavam falando sobre a dificuldade essa forma de repasse de recursos nos estados e municípios. E são auditores, pessoas altamente treinadas, pessoas capacitadas para fazer esse tipo de trabalho, né? Então, se para auditores que se dedicam quase que integralmente a esse tipo de trabalho tá difícil, imagina para a população em geral que tem direito de ter acesso a essa informação e tem dificuldade. Na Abrage, a gente tem feito treinamentos, né? Então, vários momentos a gente deu treinamentos para jornalistas entenderem como rastrear emendas a partir dos sistemas possíveis. E também na Abrage a gente fez juntamente com o Fórum de Direito de Acesso à Informação Pública, a gente reclamou quando o Transfere Gov, que era uma das ferramentas que permitia esse rastreamento de alguma forma, tirou dados relevantes, a gente reclamou o Transfere Gov a partir da nossa reclamação e de reclamação de outras organizações da sociedade civil, voltou atrás e trouxe novamente vários documentos à tona. Mas, então, de forma objetiva, a gente tenta treinar. É importantíssimo que os jornalistas conheçam essas ferramentas e como achar essas informações, não só para que publiquem informações exclusivas, mas que mostrem para a população para onde está indo o dinheiro dela. Tudo bem, Kátia. Diego, também aproveitando a sua experiência na área de compliance, os teus conhecimentos num assunto tão específico como parceria pública-privada, né, que é algo absolutamente complexo, né, porque é uma contratação, uma parceria, né, entre poder público e iniciativa privada, muitas vezes financiadas por um outro órgão financiador, que pode ser privado ou público, e que tem um retorno em um determinado momento, ou seja, tem um ressarcimento dos valores investidos, tal. Como é que a gente pode traduzir um pouco isso para a sociedade, para dizer, olha, esse contrato é bom ou esse contrato é ruim, né? Ou seja, isso aqui dá certo quando é bem administrado, ou isso aqui dá errado porque está sendo feito de forma errada. Desde o chamado edital de chamamento, tá? Até a finalização. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso dentro da sua experiência. Primeiro dizer que você está entendendo muito bem o conceito, né, do que é uma parceria público-privada, né? Você falou de uma forma muito didática até, um pouco do que é esse modelo, né? E eu acho importante essa conversa, ela tem até a ver um pouco com a questão que você colocou aí para a Kátia, porque é comum, às vezes, a gente ver na imprensa, às vezes, se referindo de forma equivocada, né, à parceria público-privada, que é um modelo de concessão, né, ou, às vezes, qualificando qualquer tipo de parceria que o Estado faz com um determinado ente privado, como uma PPP, o que
não é. E às vezes também qualificando um modelo, né, de PPP ou de concessão, que na verdade representa de certa forma a mesma coisa, né, como uma privatização, que também não é, né? Então, de um modo geral, o contrato de concessão, como você colocou aí, né, para a gente saber se é um contrato bom ou é um contrato ruim, eu acho que a gente tem que primeiro, e aí olhando também sobre essa perspectiva do compliance, entender que normalmente esses modelos contratuais, eles tendem, digamos assim, a ser um modelo, serem modelos mais equilibrados. Porque acho que o contrato bom, né, falando um contrato amplo senso, um contrato bom é um contrato que ele é bom para o Estado e ele é bom para o particular. Inclusive, isso é um conceito até dentro do setor privado mesmo. Ele é um contrato que é bom para uma parte e é bom para outra, né? Ele é um contrato que tem que ser, ele não pode onerar demais nenhuma das duas partes, né? Ou seja, nem o privado capturar, né, que é a expressão que a gente utiliza, né, o poder público, nem o poder público se locupletar a partir do privado. Ele tem que ser um contrato fair, né, para a gente utilizar a expressão inglesa aí. Então, nesse sentido, os contratos de concessão, de um modo geral, eles tendem a serem serem mais equilibrados, seja porque, dada essa complexidade que você falou, eles acabam demandando um tipo de estudo que a gente chama modelagem de projetos, assim, que costuma ser um estudo mais aprofundado, costuma ser um estudo multidisciplinar, costuma ser um estudo demorado e, na ampla maioria dos casos, não é 100%, mas na ampla maioria dos casos, as entidades públicas, né, notadamente União e Estados, elas acabam contratando é, estruturadores de projetos que são idôneos, né? Então você tem a FIP, né, tem desempenhado muito esse papel no Brasil, de um modo geral, no estado de São Paulo, a FIP, a FIPECAF, e outras tantas, a FGV Projetos, outras tantas entidades acabam sendo contratados pelos entes públicos para fazer a modelagem desses projetos. Então, isso, de certa forma, isso já cria uma certa presunção de que esses modelos contratuais vão ser bons, né? E isso não acontece quando, por exemplo, uma prefeitura vai contratar a reforma de uma praça, quando vai contratar a construção de uma escola, quando às vezes até uma entidade estadual vai contratar uma reforma de uma rodovia, uma reforma de uma escola. Então, esses contratos, eles acabam mais sujeitos a algum tipo de influência, digamos assim, negativa, né, com relação se ele vai ser bom ou não para o Estado, né? Enquanto os contratos de concessão, justamente por essa complexidade, pela energia que eles demandam para serem estruturados, acabam vindo assim de uma forma, né, vindo mais redondo, né, para dizer assim. E aí o que mais, o que também é importante aí já também para concluir não só a estruturação desses contratos, mas a execução desses contratos, porque como você mencionou, são contratos de longa duração, né, o qual o particular leva alguns anos para ter o seu payback. Então, são contratos longevos, né? Então, essa fase de execução também, onde vai ter muitos aditivos, vai ter muita discussão de reequilíbrio, é importante que, ou seja, é importante que aquele equilíbrio que estava no início do contrato, né, seja para o Estado, seja para a titular, se mantenha ao longo da execução. E para isso, né, é importante que o Estado ele tenha pessoas capacitadas, tenha agências reguladoras robustas para que possam fazer uma fiscalização adequada e não deixar que, digamos assim, que o Estado seja capturado pelo particular, porque isso pode acontecer, né? Ou seja, dada a complexidade, não existe muitas vezes dificuldade de digamos, de um pleito, né, do particular vir de alguma forma enviesado, né, que possa gerar um benefício devido para o particular. Então, cabe ao Estado estar preparado para poder interpretar essas situações e conseguir conduzir da melhor forma. Muito bem, Diego. Eu vou aproveitar, antes de passar para o próximo tema, que eu vou pedir para o Antônio Carlos responder. Como o Antônio Carlos já foi administrador público, gostaria de saber dele se ele já participou de alguma audiência pública, né? Porque aqui nós estamos dizendo que as pessoas não sabem, né, que existe a possibilidade de participação em audiência pública. E, assim, se eu sei que é algo bastante recente, Antônio, mas como é que funciona isso? Como é que você participou? Como é que funciona isso e qual o bem que faz
a participação popular nessa fiscalização ou na chamada tomada de decisão para políticas públicas, não só de governo, mas de Estado. Simplesmente fundamental. Veja bem, né? É, é, tivemos, inclusive, uma experiência, por um acaso, de poucos anos atrás, relativamente recente, em que nós pegamos um tema que era de discussão objetiva do Congresso Nacional, com todo respeito ao Congresso Nacional, e levamos de uma forma orgânica, sistemática, para discussão nas audiências públicas municipais por todo o Brasil. E qual não foi a reação? Foi extremamente forte. As audiências públicas tiveram um peso determinante naquele momento nas deliberações do Congresso Nacional e conseguiu direcionar de uma determinada forma. Então, a participação da sociedade é fundamental mesmo, né, para se para nossa dar transparência e cobrar transparência de, das estruturas do Estado como um todo, dos organismos, das obras que forem sendo feitas. Então, fica aqui até assim, a nossa pouca experiência diz que quando você tem a sociedade participando de forma organizada dessas discussões, o resultado sempre tende a ser melhor. Muito bem. Antônio, eu sigo com você para comentar, né, a seguinte notícia. O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que a principal investigação sobre intoxicações por metanol aponta para uso de bebidas falsas, né? Possivelmente por etanol de baixa qualidade, já contaminado. Outra hipótese é que a lavagem das garrafas é que contaminou com metanol esses produtos, né? E em meio a essa crise, que já resultou em acho que 3 mortes no estado de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, de uma maneira talvez equivocada, mencionando e falando sobre as suas preferências, dizendo que não consumia bebida alcoólica, fez uma afirmação de que isso apenas o preocuparia quando se contaminasse os chamados refrigerantes e especificamente citou a Coca-Cola como exemplo, né? Certamente ele não mencionou isso de uma forma leviana, né? Mas com certeza ele estava se referindo à sua preocupação pessoal, ou seja, ó, eu não tenho medo disso acontecer comigo porque eu tomo Coca-Cola, né? E como não tem nada contaminando a Coca-Cola, para mim tudo bem. Mas certamente ele ali estava sendo inquirido como governador do estado. E isso acabou pegando muito mal e foi explorado em notícia. Aí eu pergunto, Antônio Carlos, que além do risco à saúde, esse tipo de caso também levanta discussões sobre a natureza e a forma de fiscalização e a responsabilidade das empresas e dos auditores, né, e também dos governantes no tom dessas declarações que muitas vezes impõem situações sensíveis, né? Qual a sua avaliação sobre essa postura e sobre o papel do Estado nesse episódio? Eu diria que tristemente impressionado com as declarações do governador. Como é que, na posição em que ele se encontra, faz uma declaração dessa, nos remete que, como se diz por aí, que a inteligência artificial, né, e a sabedoria humana têm crescimento inversamente proporcionais. Tá? É impressionante o que nós estamos assistindo nos tempos atuais. A Kátia bem colocou a questão também dos auditores, né? E, puxa vida, a importância de termos auditores que sejam adequadamente, que tenham não só acesso a toda essa forma, a forma de fiscalizar tudo isso, mas também o preparo. E aí, de novo, entra a questão de nós vermos que
o Estado vem perdendo o controle, ou até, ou em alguns casos, até objetivamente terceirizando o controle da sociedade, tá? E para sistemas complicadíssimos. Veja, por exemplo, um recado forte que foi dado recentemente, né, com o assassinato de um ex-delegado geral, né, que criou uma comoção muito grande, e como é que nós fazemos o Estado agir como tem que agir de fato em cima dessas movimentações aqui, dessas tristezas que você relacionou aí, Miné. Como que nós fazemos com que nós, os, nos faz lembrar um pouquinho, desculpa, um amigo, numa conversa sobre isso, comentou e trouxe à tona de novo, né, aquela informação, aquele pensamento do grande pensador Cícero, romano, que falava assim que os impérios, quanto mais se aproximam do fim, mais absurdas são as legislações. E o que nós estamos vendo é que as legislações estão ficando cada vez mais ineficientes, ineficazes para fazer os enfrentamentos que nós temos que ter. Um caso como esse, do caso das bebidas, Viné, nós temos que colocar o setor público, a segurança pública, a auditoria pública, em forte movimentação em cima disso. Mas o que nós vemos, Kátia, e Laura, que vocês falaram também sobre esses dois temas, Diego, que, vejam bem, a tal da reforma administrativa sequer foi aprovada e nós já temos municípios no Brasil fazendo edital de contratação de auditores fiscais municipais temporários, né? De uma coisa, ou seja, nós estamos trabalhando na contramão do que deveria estar acontecendo. E isso nós precisamos fazer com que a sociedade faça o legislativo, o executivo e o judiciário se darem conta do que está acontecendo. Muito bem. O nosso programa vai avançando e o tempo sempre é curto. Mas nós vamos falar sobre mais um assunto bastante picante aí do último final de semana, né? O São Paulo Futebol Clube teve acesso na noite de segunda-feira às conversas do VAR com o árbitro Ramon Abate Abel, afastado pela CBF após erro no clássico São Paulo e Palmeiras. Nessas conversas ele afirmou que Alan do Palmeiras escorregou antes de acertar Tapia dentro da área e que o chileno estava fora do alcance da bola. O VAR, comandado por Hilbert Estevan, concordou com a interpretação, não solicitando a revisão. O episódio vai ganhando relevância diante do crescimento das chamadas apostas em bets no Brasil, que subiu de 24% em outubro para 36% entre brasileiros acima de 16 anos. Cientes que essa modalidade ela anda legalizada desde 2018 e regulamentada agora em janeiro de 2025. Essas apostas elas têm envolvido esquemas que podem facilitar corrupção, lavagem de dinheiro, levando o governo federal a proibir o uso de contas de beneficiários de programas sociais como Bolsa Família e BPC. Eu vou puxar uma pergunta para o Diego com um comentário da Kátia a respeito disso. Diego, diante desses fatos, como é que você enxerga o risco de que essas apostas passem a influenciar resultados e decisões dentro de campo, né? E, ao mesmo tempo, e mais do que isso, como equilibrar essa transparência das arbitragens e regulação dos bets para proteger a integridade? E para Kátia, eu vou formular a seguinte pergunta, né? O papel da imprensa na investigação dessas questões, né? Principalmente elas envolvendo loteria esportiva, ganhadores de bets em função dessas apostas ou dessas reversões de resultados, né? O que nós temos de concreto em relação a isso? Diego, e depois eu peço a participação da Kátia. Bom, vamos lá. Dado o avançado da hora, eu vou tentar ser rápido aqui.
Mas esse é um assunto assim de altíssima relevância, é um assunto que, ao meu modo de ver, está na ordem do dia. Pelos dados aí que você apresentou, né, e a gente também pesquisou lá pelo Poder Data, né, esse percentual de 36% dos brasileiros que já apostaram em alguma bet corresponde a um número de 56 milhões de pessoas. Então, parem para. Ou seja, um terço, mais de um terço da população já apostou, já se utilizou desse tipo de ferramenta de aposta. Então, é algo assim alcança uma dimensão expressiva da sociedade. Então, a gente tem que entender, digamos, esse fenômeno, né, que de certa forma é um fenômeno novo, com muito cuidado, com muito pragmatismo também, né? Assim, a primeira visão uma visão pessoal que eu tenho é uma visão até relativamente negativa, né? Não sou uma pessoa que gosta de jogo, não entendo que jogo pode, enfim, gerar algum tipo de problema social, impacto negativo social, pessoa se endividando, pessoa utilizando um recurso, às vezes, que é escasso para poder apostar, imaginando que vai dobrar o seu recurso, mas no final a gente sabe que não dobra, que quem sempre ganha é a casa de aposta, né? Eu olhando esse cenário, a gente tem que é o cenário negativo, mas também tem o outro lado da moeda, né? E é isso que, de certa forma, eu estou vendo que o governo tenta explorar, que é um mercado que, por ter uma população expressiva que está utilizando, isso acaba gerando ali um espaço de tributação também relevante. E, por outro lado, a própria associação, né, dos apostas, das casas de apostas, né, indicaram aí que hoje você tem na ordem aí de 60 mil pessoas em empregos promovidos por conta dessas bets, o que gera também, de certa forma, um impacto positivo. Então, considerando esse contexto, né, o contexto ruim, o contexto, vamos dizer assim, positivo, eu entendo que a gente pode olhar esse tema sobre três eixos, né? Um eixo justamente dos impactos econômicos e sociais, né? Ou seja, até para usar uma expressão econômica, né? As externalidades positivas e negativas que envolvem esse tema, conforme eu até inclusive já mencionei agora. A questão da regulamentação, ou seja, é primordial que se tenha uma regulamentação muito, digamos, técnica com relação a esse assunto, né? Ou seja, indicação de normas, cadastro, quais são o tipo das empresas que devem participar, quais são os critérios para que essas empresas possam participar dentro dessa atividade econômica, né? Ou seja, um órgão, uma regulamentação que indique como é que o governo vai fiscalizar isso. Existe hoje um chamado órgão de Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculado ao Ministério da Fazenda, e também, a partir também dessa estrutura regulatória, algumas condições que inibam, né, questões relacionadas à aposta de vulneráveis, né? Como a gente mencionou aqui, pessoas que têm Bolsa Família, jovens, né, crianças, inclusive, né? Basta pegar o celular e acessar. E um terceiro eixo, que é onde se conecta aí que você falou, né, é o eixo de compliance, né? Porque você tem uma série de riscos, né? Um primeiro risco ali de lavagem de dinheiro muito grande, né? Muito evidente, inclusive alguma operação da Polícia Federal do governo, influencers, etc., estava ligado a isso. Você tem um risco do que a gente chama, que é onde se conecta com essa relação, esse caso aí lá desse jogo, né, do Palmeiras, né? Que é o match fixing, né, que eles chamam, que é justamente quando essas casas de apostas elas podem tentar também influenciar, né, o jogo, porque a gente está falando de milhões, né, ou seja, muito dinheiro envolvido. Então ele vai lá, tenta comprar um árbitro, fazer algum tipo de algum jogo casado para poder gerar um impacto no resultado dentro das apostas que foram feitas que gere um resultado melhor para essas bets, né? Então você tem uma situação de conflito de interesse muito grande aí dentro dessa relação que precisa ser observada. E, por fim, como eu mencionei aqui, a questão da própria corrupção. Então, como é que a gente imagina, entendo eu que esse ponto da regulação, como mencionei agora, esse eixo da regulação, ele deve ser, digamos, de alguma forma, fortalecido, robustecido, para que seja criado alguns níveis de exigências para essas empresas, para que elas não, digamos assim, não ultrapassem essa linha do que seria legalmente possível. Então, tentando falar muito rapidamente, esse é o meu ponto de vista.
Perfeito. Kátia, Você, uma você mais resposta meteórica, Eu né? farei isso. Primeiro, você falou de imparcialidade, eu começo respondendo que esse é um exemplo para dizer como não ser imparcial. Sou São Paulina e, portanto, acho que foi pênalti no Tapia, e é isso. É, sobre a questão da imprensa, que é o que importa, a pergunta é: como as pessoas ficam sabendo da questão do Bolsa Família, da questão dos desvios? É pela imprensa. Então, nesses momentos, é que eu queria que as pessoas pensassem no valor da imprensa. Alguém aqui foi investigar isso diretamente? Alguém aqui segue algum procurador, promotor e acompanha o que ele está fazendo e leva para o público? Tem gente que vai dizer: ah, eu vi o influenciador X falando, ou chegou no meu WhatsApp, mas e o influenciador X, ou a pessoa que passou para o teu WhatsApp, sobre como? Pelo trabalho da imprensa. Então, era isso que eu queria que ficasse muito claro, para dizer que nada, absolutamente nada sobre esse assunto de bets, que é relevante, teria aparecido para o público se não fosse a imprensa. Laura, você que vai fechar aqui o nosso programa, nós temos a seguinte situação. Hoje, crianças de até 6 anos, né, é, já sofreram, foram vítimas de racismo. Como é que, numa frase, a gente poderia dizer, como é que resolve uma situação como essa, tão crítica? Bom, é trágico, né? Eu acho que a gente tem que pensar em educação, né? A educação, eu acho que é a chave de tudo aí. É, discussão, trazer à luz esse tipo de problema, mais uma vez a importância do diagnóstico e educação, qualificação, capacitação dos professores, dos quadros de profissional da saúde, todas as pessoas que de alguma forma se pretendam capazes de se relacionar com essas crianças têm que estar preparados para lidar com esse tipo de questão. Muito bem. E nós fechamos mais um canal INAC. Agradeço aos nossos convidados. Convido a todos os nossos ouvintes e internautas a nos seguirem no canal INAC e também acessarem a Rádio 365. E próxima quinta-feira, eu, Francisco Biné, estarei aqui com outros convidados. Um grande abraço a todos.